E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Passando aqui de início para dar um recado de que eu quero agradecer a todos vocês, porque nos últimos 2 dias eu consegui 23 novos inscritos, mais do que em todas as últimas semanas que eu tenho postado os meus vídeos. Eu comecei a usar o Instagram, comecei a fazer o short e o canal ele acabou crescendo bastante por conta disso. E em só 2 dias. Então eu quero agradecer a todos vocês. E a você que é novo no canal, eu convido para que se inscreva para que o canal possa crescer ainda mais e divulgar para ainda mais pessoas. Eu queria focar o vídeo de hoje a falar de um tema que eu sempre me interessei muito, mas eu acabei nunca falando muito sobre, nem no meu canal, nem muito com ninguém, que é a diferença da autocultura para a baixa cultura. Por que eu digo que eu nunca falei isso para ninguém? Porque esse é um assunto muito polêmico, especialmente nos dias atuais, em que todo mundo acha que tudo é preconceito, que tudo acha que é mimimi. Eu nunca quis focar isso muito para não gerar polêmica, mas eu quero que você pare para analisar tudo que eu vou falar aqui hoje e que você pare realmente para fazer uma dialética aqui comigo para ver se eu estou ou não correto sobre o assunto. Primeiramente, nós temos que definir o que é cultura, e acredito eu que a melhor e única definição para ela é a manifestação das experiências reais e verdadeiras do sentido humano, com o sentido da vida por excelência, com a ordem cósmica universal, expressa nos símbolos artísticos e sociais. Como assim? O que isso significa? Bom, muitas pessoas falam que a alta cultura é algo completamente relativo, que a alta cultura dos Estados Unidos vai ser diferente da França, da Inglaterra, da Itália, enfim. Só que ela é diferente acidentalmente, mas ela é igual essencialmente. Vou dar aqui um exemplo muito fácil de se entender. Essencialmente, os seres humanos são todos iguais, porque a essência da humanidade é criatura composta de corpo e alma, forma e matéria e que tem a potência intelectiva. Isso é o que torna todos os seres humanos iguais. Agora, acidentalmente, nós somos diferentes entre si, por quê? Um é branco, outro é negro, um é gordo, outro é magro, um é alto, outro é baixo, enfim, é o que torna nós diferentes. E é mais ou menos isso que acontece com a alta cultura, porque essencialmente ela representa a experiência, o contato com o sentido da vida por excelência, com a ordem cósmica universal e a manifestação disso nos símbolos artísticos e sociais. Porque muitas vezes aquilo que nós não conseguimos contar com palavras, por ser algo muito complexo, por ser algo muito acima de nós, às vezes nós usamos histórias mais simples para conseguir elucidar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usava de parábolas, porque ele usava temas complexos para ele conseguir explicar para as pessoas de maneira simples. Ele usava palavras para isso. E é mais ou menos isso que acontece com a alta cultura. Porque a experiência com a qual a pessoa vive, ela quer manifestar isso para mostrar para os outros de uma forma mais simples. E tal são os símbolos. É por isso que eu gosto tanto de simbolismo. E bom, acidentalmente, esses símbolos, ou seja, essa alta cultura vai ser diferente em cada país, porque cada país tem a sua própria história. Portanto, cada um deles vai ter personalidades históricas diferentes que tiveram contatos diferentes com essa tal ordem cósmica universal. Mas elas são iguais essencialmente porque a definição da alta cultura vai ser igual em todos eles. Então, por exemplo, na França, como todos nós sabemos, teve o famoso episódio das Guerras Napoleônicas. Por conta disso, é muito comum na França ser representado na literatura, em pinturas, no cinema, a história de Napoleão, ou algum personagem que tenha semelhança com ele, porque isso está enraizado na cultura da França, é algo que fez parte da história deles e que foi transformado em símbolo. Outro exemplo, na Alemanha, a música de Beethoven influenciou profundamente todas as futuras gerações dos músicos no país. Porém, essa definição de alta cultura que eu dei é a definição apenas dada por aquele que produz a alta cultura. Porque a arte ela pode ser entendida por aquele que produz e por aquele que contempla a arte. E agora eu vou dar a definição para a pessoa qual contempla. Que a alta cultura é a cultura que eleva o ser humano para o grau mais alto que ele pode alcançar. É a arte, a cultura que leva o homem à sua beatitude, ao seu fim último em comum. É o homem na sua potência máxima. Aquela cultura que nos eleva como seres humanos, que nos torna melhores do que nós somos, que produz em nós virtudes, que faz nós enxergarmos o sentido da nossa própria vida. E para dar alguns exemplos aqui, na literatura eu posso citar Dostoiévski, William Shakespeare, Dante Alighieri, Homero, Petrarca, Virgílio. Na música eu posso citar o canto gregoriano, a música barroca, a música clássica e a música romântica. Enquanto no cinema eu posso citar
citar os filmes do Coppola, do Frank Capra e também do John Ford. A arquitetura, é claro, eu posso citar a arquitetura gótica. E só para a gente entender aqui o porquê que a alta cultura é sim a mais elevada de todas e qual que é a função dela, nós precisamos entender que a beatitude humana, ou seja, a finalidade do homem, consiste na operação de seu intelecto. Por quê? O ser humano ele é a única das criaturas corpóreas que possui a potência intelectiva. Portanto, a sua finalidade, a sua beatitude, consiste na operação do intelecto, a contemplação das coisas mais elevadas. O próprio Platão, como eu já falei aqui no canal, disse que as 3 coisas que o ser humano mais deseja são o bem, o belo e a verdade. E o que seria a arte senão a manifestação do belo? O próprio Santo Agostinho de Hipona deu essa definição para a arte. Portanto, se o ser humano não usa da sua potência intelectiva, ele vai se tornar uma pessoa doente, porque a sua beatitude consiste na operação do intelecto. E porque todos os outros animais, eles usam das suas potências máximas, no caso, a potência apetitiva sensitiva, mas o homem, a sua potência máxima é a potência apetitiva intelectiva, que é a união entre o apetite e o intelecto. É a vontade humana, o desejo humano pelas coisas elevadas, que é o que a alta cultura nos promove. Porém, tem também a baixa cultura, que ela é sim inferior à alta cultura, e eu vou mostrar o porquê. Eu não digo que a baixa cultura é uma coisa ruim, eu nem julgo quem gosta dela, porque eu próprio gosto de muitos elementos da baixa cultura. Por exemplo, eu posso citar aqui os filmes, séries e livros do nosso dia a dia corriqueiro, que nós assistimos, lemos, só para relaxar, só para se divertir, só para sentir um prazer de estar vendo aquilo, ou lendo, né? Eu posso citar aqui as séries Game of Thrones, ou os filmes da Marvel e da DC, livros como Harry Potter e Percy Jackson, são elementos da baixa cultura. Por quê? Porque a baixa cultura serve apenas para nos entreter de forma muito simples, de uma forma apenas para nos gerar prazer, para nos gerar contentamento, para a gente relaxar. Um exemplo aqui é quando nós chegamos do trabalho, da escola, da faculdade, enfim, e nós chegamos em casa querendo apenas relaxar. A gente não quer ver algo muito complexo porque a gente não está com muita energia para isso. Portanto, a gente acaba assistindo uma coisa mais simples, um filme para dar risada, um filme de herói para relaxar, enfim. Então, enquanto a alta cultura nos ajuda a alcançar a nossa beatitude, porque ela nos leva à contemplação do belo, da verdade e do bem, a baixa cultura promove apenas o nosso apetite sensitivo, ou também chamada concupiscência. Mas, porém, contudo, todavia, a baixa cultura ela pode sim se degenerar a um nível que está abaixo da cultura, um nível que está realmente abaixo do nível de ser humano. Por quê? Como eu falei, a baixa cultura ela promove o apetite sensitivo, a vontade do homem de sentir prazeres simples, mundanos e efêmeros, mas que servem para o seu contentamento do dia a dia. Porém, se o homem ele acaba tendo muita vontade apenas para esses prazeres e ele rejeita completamente os prazeres elevados, que são os intelectuais e os espirituais, que são os que consistem a alta cultura, ele acaba se tornando um vicioso, né? Ele acaba perdendo completamente suas virtudes. E aí a arte, a cultura, ela deixa de ser algo para gerar contentamento e passa a ser algo que realmente faz mal para a pessoa. Um exemplo aqui que eu posso citar são as músicas que promovem a luxúria ou a ganância, a apologia às drogas e os filmes com as piadas mais toscas e sexuais possíveis. Portanto, o que eu quis mostrar aqui é que a cultura está intimamente ligada com a natureza humana como um todo, já que o intelecto humano ele tende às coisas elevadas e isso se encaixa à alta cultura e, por definição, a alta cultura ela é moderada e virtuosa por si mesma, já que ela leva o homem à sua beatitude, portanto ela é sim virtuosa. Porém, a baixa cultura ela tem como foco a consciência, o bem deleitável, que se usado de forma moderada e de forma boa, de forma correta, ela é sim algo bom, porque ela nos leva ao contentamento, ao prazer, que é sim algo muito bom. Porém, se ela é usada de forma viciosa, ela perde a sua virtude. E é isso que eu quis trazer. Não tem nada a ver com coisas de racismo, com coisa de apropriação cultural, elitismo, com luta de classe, não tem
tem nada a ver. Se torna apenas algo com o que eleva o ser humano ao seu bem, ao seu fim, à sua beatitude, e o que leva ele para o lado oposto, para o seu mal, para a sua degeneração. E o que está no meio, podemos dizer que é a concupiscência, o bem deleitável e moderado, que seria a baixa cultura. Mas bom, gente, foi isso que eu quis trazer para o meu canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os amigos e para a família. Valeu, abraço.